Bom, pessoal, agora vamos à transformada de Fourier. Tem um exemplo aqui, né? A transformada de Fourier do pulso quadrado. Primeiramente, apenas uma observação. A transformada de Fourier, ela também é conhecida por um F assim, J ômega, e ela é definida como a integral de menos infinito a mais infinito da função no domínio do tempo que você queira passar para o domínio da frequência, a exponencial menos j ômega t, né? O j, por causa que na elétrica a gente usa o j, número complexo, e a relação de Euler aqui divide aqui em senos e cossenos. Então, bem dizer, isso aqui também é uma série. Então, mas o objetivo aqui é sair do domínio do tempo e para o domínio da frequência, j ômega. Esse j ômega era o Szinho lá do Laplace, só que sem a parte real. Portanto, a gente fala que Fourier, transformada de Fourier, é um caso particular de Laplace, e não devido ao menos infinito e infinito, mas e sim porque a gente trabalha só com a parte imaginária da frequência complexa S. Primeiramente isso. Caso particular de Laplace, né? Que era esse símbolo aqui. Operador transformada de Laplace de uma função do tempo, a integral de 0 a infinito, da própria função do tempo, e agora aqui era o menos S t. Então aqui o Szinho é completo, em parte real e imaginária. Por isso, Fourier, transformada de Fourier, é um caso particular da transformada de Laplace. Bom, posto isso, aqui ele postula que qualquer função, né, por mais complicada que seja, pode ser decomposta como uma soma de senos e cossenos. Nós já vimos isso em séries de Fourier. É o teorema de Fourier. Aqui tem um exemplo do sinal de voz, composto por várias frequências, e aqui um exemplo do espectro de frequências desse mesmo sinal. Que o eixo x está no tempo, que o eixo x está na frequência. Domínio do tempo, domínio da frequência. A imagem aqui é a magnitude do sinal, e a imagem aqui também. A voz humana ela tem uma banda de frequência aí, no máximo 0 a 20 kHz, e a gente procura trabalhar numa faixa mais audível de 0 a 4 kHz no máximo. Aqui tendo até 5.000, né, inclusive. Então, para isso eu preciso, para quem trabalha com telecomunicações, dados, né, transmissão de dados, tudo virou dados hoje, é importantíssimo a gente analisar o espectro de frequência do sinal através do analisador de espectros, que é um equipamento que faz a transformada para a gente. Posso simular também nas ferramentas matemáticas tais quais Scilab, MATLAB, Octave, Mathcad, etc. Então aqui eu tenho um breve quadro resumo, infográfico, de um sinal no domínio do tempo. Quando eu faço essa integral aqui, eu saio do domínio do tempo, obtenho uma função no domínio da frequência, e quando eu faço o contrário, aqui agora a variável é a frequência, eu volto para o domínio do tempo. Em suma é isso, duas integrais. Da esquerda para a direita, eu estou fazendo a transformada de Fourier. Da direita para a esquerda, a antitransformada. Logicamente, a gente vai gerar uma tabela que vai servir como dicionário para a gente, dos principais sinais, e depois apenas consultar. As primeiras transformadas a gente realmente deduz, né? Mas o modo de dedução muito parecido com a de Laplace. Só que agora tem aquele detalhe, né? O sinal ele vai de menos infinito a infinito, então a gente considera sempre um pulso unitário, tanto multiplicando a função lado positivo e lado negativo. Tá? Isso vai atribuir dois valores aí. Aqui é um exemplo da transformada do pulso retangular de menos t sobre 2 e t sobre 2, de amplitude A, ou seja, ele tem um intervalo de t. Né? T sobre 2 menos t sobre 2 vai dar um t maiúsculo. Então, pegando essa função de menos t sobre 2 t 2 integrando, né, aqui é o menos j ômega t, e o ômega é a velocidade angular, 2πf, a gente vai obter um pulso em módulo
com essas sainhas aqui e um pulso. É a chamada função sinc em módulo. A função sinc é seno de x sobre x. Então vamos ver como é que obtém isso aí. Então, mais ou menos essa é a tônica da coisa. Transformar uma banda de frequência, um pulso quadrado, um gaussiano, um cossenoidal, geralmente em pulsos e harmônicas desses pulsos aí, né? Uma sainha, né, para dizer. Bom, então vamos fazer a integral. Eu vou integrar, o A sai fora da integral e eu vou integrar de menos t sobre 2 a mais t sobre 2, que é o que está aqui, ó, né? Vou usar essa integral quase que primitiva, né, por substituição. A tabela de integrais mesmo é eu du, é eu d, né, eu, né? Só que quando eu tenho uma constante acompanhando a variável, essa integral fica a própria exponencial dividido por essa constante. Eu estou aplicando essa fórmula aqui. É ele mesmo dividido pelo expoente sem o t. Aí eu vou ter que testar lá no intervalo. Então eu já estou dividindo aqui, já testei o mais t sobre 2 no lugar do t aqui, e o menos t sobre 2 no lugar do t aqui. Aqui foi invertido o sinal, menos e menos vai dar mais. Né? Esse menos pode também vir para cá ou fazer o contrário aqui, né? Esse menos ainda está aqui, mas eu posso, por enquanto, deixar dessa maneira, não mexer com isso. Vamos ver. É o que ele faz aqui, ó. Aqui ele vai inverter os sinais, menos, ó. JPT sobre 2 vai ficar mais, e esse mais vai ficar menos. Tá? Então aqui, o PF é constante, vai para fora, para eu achar uma semelhança com a relação de Euler, que é essa aqui, né? Euler postulou que aquela exponencial EJ ômega t, ela pode ser representada como senos e cossenos. No caso aqui, um seno é exatamente essa expressão aqui. EJ ômega t menos EJ θ sobre J2. Se a gente substituir o θ por o 2πf t aí, né? Então eu deixo o πf para fora, fico com J2 aqui. Se você reparar, o θ é tudo isso aqui, né? Ele está aqui, ó, é o ângulo. Então, essa expressão agora ficou idêntica a essa. Sendo que o 2 cortou com o 2 aqui, ficou πft, a gente usou a relação de Euler. Isso aqui lembra bastante a função sinc. Depois a gente vai ver que a função sinc é seno de x sobre x. Então aqui, ó, ele está comparando com uma função, deixou desse jeito, e como o período, né, é o inverso da frequência, aqui faltou esse t aqui que ele fez aqui, para obter esse t aqui, para realmente ficar a função sinc, ele multiplica em cima e embaixo por t maiúsculo, para justamente comparar com a função sinc. Então, seno de π ft sobre πft é a função sinc de n θ, πθ. Né? Desculpa, seno de πθ sobre πθ. O θ seria o ft. Né? Então, realmente está provado. Ó. A transformada de Fourier, esse sinal aqui no tempo, ele passa a ser um pulso com essas sainhas proporcionais a ele na frequência. Isso é muito comum, por enquanto, em amostragem analógica, é usado esse tipo de sinal para fazer amostragem analógica, e em amostragem digital, sinais discretos, vai ser muito usado. Aqui eu plotei essa sainha, esse pulso sinc aqui no Octave ou MATLAB, declarei a variável de menos 10 a 10, estou variando aqui cerca de 20 vezes aqui, né, 20, só que aqui a escala está de 0 a 25, tá? Mandei plotar a função sinc e plotei. Então você pode reparar que as sainhas estão assim, né, para cima e para baixo. Então aqui no exercício a função é em módulo, essas harmônicas aqui ficam todas em módulo, elas vão para cima. Essa parte negativa ela vai ficar positiva. E é o mais comum a gente fazer nos exercícios, ou mesmo o algoritmo no MATLAB ou do Scilab, a gente procura sempre plotar o módulo da magnitude versus a frequência. Aqui é o mesmo sinal, e aqui a função FFT do MATLAB ou do
ou do próprio Scilab, que é um software free, onde ele mostra o pico daquele sinal, né? Ele vai jogar dois picos aqui no caso, porque a integral de menos infinito a infinito, e eu estou pedindo aqui em módulo, vai só para cima, né? Então tem uma frequência fundamental, dá um pico só, o pico daquele pulso sync. Então mais adiante, a gente estuda também as propriedades transformadas de Fourier, são bem parecidas com a de Laplace, continuam valendo linearidade, deslocamento no tempo, reversão no tempo, compressão, expansão, multiplicação de sinais, conjugado, da integração, da derivação, e esse teorema de Parseval, que é um dos mais usados, né? Um dos mais conhecidos, que faz referência à potência média do sinal, potência sempre atrelada ao sinal ao quadrado, né? Um V ao quadrado, ou RI quadrado, né? E na frequência também está atrelado a um quadrado. Uma das propriedades mais importantes para nós é a da modulação. Vai aparecer logo em seguida no exercício. Aqui, ó, pede para determinar a transformada de Fourier em tempo contínuo e os espectros de amplitude desse sinal aqui. Então é a dedução da primeira linha da tabela de Fourier, desculpa, né? Então aqui, ó, a partir da definição, a gente integra esse x de t, que é m menos tt. A gente sempre procura deixar um produto transformar numa soma, que eu conservei a base sobre os expoentes, e vou obter esse valor aqui, ó. O Szinho aqui agora é só J ômega. Em Laplace era um S mesmo, né? Então não podemos esquecer que isso aqui é um número complexo. Como tal, ele tem módulo e fase. Então isso aqui vai me derivar duas curvas, né? É um número complexo, uma curva do módulo e uma curva da fase. Que está aqui, ó. Exatamente, a curva que parece um filtro faixas, né? E a curva da fase. Geralmente a frequência de corte aqui está centralizada, é 0,7, né? Ou menos 3 dB, e está em 45 graus e menos 45 graus são as sainhas aqui, né? Dá uma banda de frequência aqui que a gente considera. Tá? Então, quanto mais fino isso aqui, maior a qualidade do filtro, no caso. Lembrando que aqui o objetivo é a parte de filtragem de sinais. Lá em Laplace era a parte do controle. Então aqui é uma tabela que a gente agora passa a usar como um dicionário. A transformada de Fourier do delta de Dirac não é uma função, uma distribuição, é 1. A transformada de Fourier do 1 é um espectro, é um 2π vezes um degrau, um delta de Dirac. O degrau unitário vai também dar um impulso delta de Dirac vezes π, mais uma parte complexa, é um número complexo. Esse aqui acabamos de ver. Esse aqui ele vai estar espelhado, ó, menos j ômega mais a. Porque agora a gente vai de menos infinito a infinito, né? E com um azinho maior que zero, inclusive. Aqui a função rampa vezes a exponencial de decrescimento vai me dar esse número complexo na frequência, na domínio da frequência. E aqui também é uma rampa elevada a um ni, né? Se é uma letra grega, se não me engano é um ni. Vira o nzinho aqui, o n fatorial. Tá? A gente deduziu em classe essas duas expressões. Tá? O restante vamos utilizar como tabela mesmo. As mais importantes são o exponencial, seno e cosseno. Né? Principalmente a do cosseno e a do seno vão me remeter muito à modulação AM de SB, a modulação de sinal, que vocês veem aqui duas sainhas, né? Duas bandas, que é oriunda desse cálculo aqui, vezes a exponencial de decrescimento, que é uma convolução. E a modulação nada mais é que uma distorção do sinal que vai me criar, vai sair do domínio do tempo e vai para o domínio da frequência. Então aqui, dentre as propriedades, né, praticamente são as mesmas que a gente já havia falado. Uma das mais importantes é essa aqui, teorema da modulação, que é a própria transformada de Fourier. Se você reparar aqui, ó, só faltou a integral aqui. O teorema da modulação diz que um sinal no tempo, na frequência, é um deslocamento da frequência dele e a frequência fundamental da exponenciação. E o teorema da convolução, muito importante, que elimina um monte de trabalho da gente, ou seja, a convolução de dois sinais no tempo